Celtics dão a maior chocada de ovo da história da franquia nos playoffs. O que tá acontecendo? Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Tô aqui com as minhas flâmulas do Boston Celtics. Esta aqui de campeão no ano passado. O time venceu 16 de 19 jogos, comemorando o seu 18º título. Na verdade, esse ano venceu mais do que 60 jogos. Venceu o New York Knickerbockers 4 vezes aí durante a temporada regular. E era franco favorito, e aí nas bolsas de aposta ainda é favorito. Mas era franco favorito para vencer essa série. E o que aconteceu? Eles perderam os 2 primeiros jogos contra os odiados New York Knicks, né? O torcedor de Boston odeia qualquer time de Nova York, né? A gente sabe disso, é a rivalidade entre as duas cidades. Então o torcedor dos Red Sox odeia o New York Yankees, né? Assim, odeia. Torce para Nova York perder todos os jogos até o fim da vida. O torcedor do Boston Celtics, sim, tem a rivalidade com os Lakers, mas tem um ódio guardado com muito carinho no coração pelo New York Knicks. E a mesma coisa Nova York com o Boston. Os Yankees adoram vencer os Red Sox. E o New York Knicks, que não vence nada desde o início dos anos 70, nesse momento, depois de 2 vitórias seguidas em Boston, tá no céu. O torcedor dos Knicks tá dançando, tá bom? Tá se gabando na frente da arena. Boston Sox! Boston Sox! É o momento do torcedor do New York Knicks. Torcedores do New York Yankees saindo lá do estádio. Também F Celtics. Eu não vou falar a palavra porque é muito feia, tá? F-U, né? E aí você sabe soletrar o resto da palavra em inglês. Okay. Tem 4 letras. Mas tá um prazer lá em Nova York. Assim, tá uma coisa tão gostosa. Você olha em todas as manchetes, os jornais, você liga a televisão, tá todo mundo de Nova York pulando e dançando, do Boston Celtics. Tá uma coisa realmente fofa. E em Boston, a gente vê um rabo entre as pernas. Assim, do jeito que os Celtics perderam. Porque se você perde dando voadora no lustre, é uma coisa. Mas se você perde porque ficou nervoso e o braço ficou um pouquinho mais curto na reta final do jogo e você sentiu a pressão, aí realmente, levemente, incomoda o torcedor. E nesses 2 jogos, eu vi um pouquinho disso da equipe de Massachusetts, mais precisamente Boston, né? É uma cidade muito fofa, tá? Os Celtics erraram 13 arremessos consecutivos no 4º período. É a pior marca do time nesse século em jogo de pós-temporada. Eles acertaram 4 de 21 bolas no jogo número 1. 2 de 15 da linha de 3 no 4º período. No jogo 2, 5 de 24, 2 de 11 da linha de 3. 16 pontos anotados no 4º período no jogo 1, 17 pontos anotados no 4º período no jogo número 2. Então é assim que você perde 2 vantagens de 20 pontos em jogos consecutivos. 9 de 45 tá o Boston Celtics no 4º período nessa série. É um aproveitamento perto de 20%. Exatamente 20%. É uma coisa absolutamente bizarra. E aí o que acontece? Do lado dos Knicks, a gente sabe quem é o Jalen Brunson. Jalen Brunson é o jogador mais clutch da NBA. Ele é o cara que quando o negócio aperta, eu crash, né? Vira um macho alfa. Okay? E a gente viu isso na partida número 1, meu jovem. E no jogo número 2, ele não estava bem, mas no 4º período anotou 9 de seus 17 pontos. Mikal Bridges foi contratado justamente para vencer esse tipo de jogo. Ele teve um roubo importante na partida número 1, na reta final, faltando 3 segundos. E de novo ele apareceu de forma brilhante nessa última partida, no ataque e na defesa. Ele teve 14 pontos no jogo, os 14
no quarto período. No momento que os Celtics começaram a errar, eles forçam muito a bola de 3, os Knicks começaram a acertar, cara, aquilo virou uma bola de neve, porque você lembrou o que aconteceu no jogo número 1. E os Celtics travaram, velho. Eles travaram, e foi uma coisa realmente patética de ver, da equipe de Boston. 6 pontos nos últimos 8 minutos e 30 segundos. Nova York anotou 23. O Jalen Brunson tá anotando mais pontos no período clutch do que os Celtics estão anotando no período clutch. Olha só, os Knicks têm uma vantagem de 28-12 nos últimos 5 minutos nessa série, com um placar dentro de 5 pontos de vantagem, né? Então, 5 pontos de vantagem do Celtics, 5 ou menos. Nova York anotou 28 pontos, Celtics 12 pontos nos últimos 5 minutos dos 2 jogos, somados, né? Então, um total de 10 minutos, 12 pontos anotados. E tem algumas coisas que eu vejo. Primeiro que tem aquele papo que Jason Tatum é a superestrela mais desrespeitada da NBA. Que ninguém gosta do Jason Tatum porque ele joga no Boston Celtics, e o Boston Celtics é um time extremamente odiável. Assim, isso daí é fato, tá? Muita gente odeia a cidade de Boston, acha que Boston é uma cidade racista, não gosta do povo de Boston. Eu morei em Boston 2 anos e eu não gostei. Eu acho que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, mas a minha experiência lá não foi muito positiva. Tá bom? Então, tem muita gente que não gosta da cidade. É assim que funciona de vez em quando, ok? Eu consigo entender. Tem várias coisas que entram na equação. Porque ele joga no Celtics. É por isso que ele é odiado. Jason Tatum é um baita jogador, mas não tem nada a ver isso daí. Não tem, a mesma coisa na NFL, né? Que falam do Tua. Tua, jogador, por que ele é tão desrespeitado? Não existe isso. Tá? Eu acho que as narrativas elas não são inventadas. Eu acho que o pessoal vê o que está acontecendo e tem uma reação ao que está acontecendo de fato em campo e em quadra. É assim que funciona o negócio. Eu acompanho a carreira do Jason Tatum desde que ele entrou na liga. Eu vejo muitos jogos do Boston Celtics, tá? E eu lembro quando o Jason Tatum entrou em sua temporada de calouro nos playoffs. Ele teve 7 jogos de 20 pontos, enterrou na cabeça do LeBron James no jogo número 7, ajudou a levar o Boston Celtics até a final de conferência, e todo mundo no mundo estava amando o Jason Tatum. Só que o que acontece na reta final de jogos, a gente vê outros jogadores brilhando muito mais que o Tatum. E isso incomoda todo mundo. Já que eu mencionei o Tua, no horário nobre, nos últimos 2 minutos do jogo, quando precisa de um touchdown, ele não aparece. Isso traz, assim, o pessoal não respeita isso. Fala, esse jogador é frouxo, é o que falam. É uma dinâmica totalmente cínica e esperando eles espalharem a farofa sempre, como sempre foi. Eles nunca me desapontam nesse aspecto. Eu acho que eles vão ser ruins e eles sempre são. Mas quando o cara não aparece nos momentos mais críticos, ele mostra que ou ele tá nervoso, ou eu não sei. O Tatum, assim, eu já vi momentos muito bons do Tatum no quarto período. Todos nós já vimos. E também no período clutch. A gente já viu isso, mas não com a mesma frequência que a gente esperava ver de um jogador do calibre dele. E é aí que o pessoal fica incomodado. E é aí que você tem essa reputação. Não consegue brilhar quando o seu time mais precisa de você. Porque é assim que as reputações são formadas. A gente vê o Michael Jordan arremessando aquela bola em cima do Russell direto nos playoffs lá de 98 contra o Utah Jazz. O roubo lá em cima do Karl Malone. A gente vê esses tipos de... isso daí, esse tipo de coisa. A gente vê esses lances, né? O arremesso do Michael Jordan em cima do Craig Ehlo lá nos playoffs lá de 89, né? Que ele meteu aquela bola que os Bulls venceram por 3-2, estavam perdendo por 1 ponto, arremessa a bola. A gente vê esses lances, sempre. E aí quando a gente não vê o jogador brilhando, e a gente vê o outro jogador, o Brunson brilha quase sempre nesses momentos. Quase sempre. A gente já sabe quando a bola tá nas mãos dele que provavelmente ele vai resolver. Aconteceu na partida número 1, eu sei que ele errou o arremesso lá na reta final, que a bola fez assim, acabou, mas na prorrogação ele foi bem. E obviamente no quarto período, de um modo geral, ele foi espetacular. Então a gente viu isso do Brunson.
E a gente viu isso do Brunson e do Mikal Bridges nesse jogo número 2. E aí, o Jaylen Brown e o Jason Tatum simplesmente não aparecem. O Tatum, 1 de 12 no quarto período na série. O Jaylen Brown, nenhum ponto no quarto período no jogo número 2. Agora, eu já critiquei muito o Jaylen Brown, e eu critiquei porque todas as críticas eu acho que ele merecia, sinceramente, né? Eu não vou criticar um jogador à toa, né? Porque eu não gosto do jogador. Não é assim que funciona. Eu vejo e eu comento. Então, o Jaylen Brown, antes dos playoffs do ano passado, nunca tinha sido um jogador clutch na vida. Ele não era um jogador de quarto período. Nunca foi. E aí, contra os Pacers, cara, ele apareceu. E contra os Mavericks, ele apareceu. E eu lembro, eu tava na coletiva, eu falei assim, cara, você apareceu no momento mais clutch. O que você tem a falar para os seus céticos? E eu já tinha criticado o Jaylen Brown, acho que eu fui correto de criticar, mas naquele momento era o Brown. Porque ele deu a volta por cima, naquele momento ele merecia. E eu tava torcendo muito para que isso se tornasse algo comum, que ele se tornasse um jogador clutch, né? Pra gente falar assim, olha só, a gente falava isso dele e agora ele mudou. Que coisa linda. Vamos falar de Jaylen Brown agora como um jogador clutch, né? Vamos colocar o Jaylen Brown em outro patamar. Mas, cara, eu não tô vendo isso nessa série. Eu não tô surpreso, eu sei que talvez tenha algum problema aí no joelho, mas não interessa, cara, sinceramente. Tem muito jogador que já jogou machucado e já brilhou, né? O Michael Jordan, por exemplo, né, já que eu mencionei, né, tá com febre, foi lá, anotou 38 pontos no jogo das finais da NBA. Mas o Jason Tatum, ele não é o jogador clutch que a gente espera de um jogador do calibre dele. A gente espera um cara muito mais decisivo. Ele é uma super estrela, é o melhor jogador do time. Ele tem que brilhar nos momentos mais importantes. E a gente não vê isso com a frequência que a gente deseja ver, e é por isso que ele tem a reputação que ele tem. E aí, outra coisa que eu queria falar, eu queria falar do Joe Mazzulla. Joe Mazzulla venceu o título no ano passado. Eu nunca era fã do Joe Mazzulla, porque nada que eu via do Celtics tinha realmente o dedo do treinador. Eu não vi uma jogada trabalhada quando o time mais precisava de uma cesta. Eu não via uma jogada diferente de inbounds, né, colocando a bola em jogo, que eu via com tanta frequência com o Brad Stevens, por exemplo, voltando de um timeout, uma jogada muito bem desenhada para conseguir um bom arremesso. Eu não vejo isso do Joe Mazzulla. A gente viu a jogada no fim do jogo número 1, né? Foi patético, sei lá, não sei o que ele estava desenhando lá. E aí no jogo 2, quando os Celtics mais precisavam de alguma coisa diferente para combater o New York Knicks, eu não via nada. Eu vi os jogadores simplesmente criando espaço na quadra, muito 1 contra 1 e só. E eu acho que o técnico precisa também colocar os seus jogadores nas melhores situações possíveis. De novo, ganhou o título no ano passado, merecia todo o benefício da dúvida depois do que aconteceu, mesmo com todo mundo machucado naqueles playoffs, né? Porque Donovan Mitchell perdeu a série lá contra o Celtics, Halliburton se machucou no jogo número 1, o New York Knicks estava caindo aos pedaços também e acabou sendo eliminado antes de enfrentar o Boston, né? Então, a gente viu várias lesões também que ajudaram o Celtics. Poderiam ter vencido a série, o título também com todo mundo saudável. E eu acho que teriam vencido, tá? Esse é meu palpite. Mas tudo isso, né, todas as lesões entram um pouquinho na equação. Mas o fato é que, cara, eu nunca fui um grande fã do Joe Mazzulla. E em momentos adversos, ou a bola de 3 cai, ou a gente tem alguma jogada individual do Tatum, do Brown, ou o negócio meio que desanda. E é o que a gente tá vendo aqui nesses 2 primeiros jogos. Aí você pega um time que tem 2 jogadores do calibre aí do Mikal Bridges e do Brunson, especialmente o Brunson. Um time físico, como esse time de Nova York, né? Que jogou com uma bela de uma intensidade. Aí, cara, você perde, né? Tá. Então, eu não sei como que o time vai se recuperar dessa. Eu não ficaria surpreso se vencesse os 2 jogos em Nova York. Eu não ficaria surpreso se vencesse essa série. Os Celtics, eles têm time.
O time do Boston, pra mim, é muito melhor que o time de Nova York. Então eu acho que isso daqui é muito psicológico. Então você vence um jogo lá, aí o negócio pode mudar e Boston pode vencer 4 jogos seguidos. Pode vencer 4 jogos consecutivos. E o Jason Tatum e o Jaylen Brown ainda tem tempo pra vocês brilharem no quarto período. Ainda tem tempo. Vamos ver o que acontece. Mas foram 2 chocadas de ovo realmente pra lá de ridículas da equipe do Boston Celtics, que permanece olhando aqui nas casas de apostas, né? Você acha esses números lá na Stake, né? Os Celtics ainda são favoritos contra os Knicks e ainda são favoritos para vencer a conferência, né? Que é uma coisa realmente impressionante. Aí o New York Knicks fica logo atrás, ok? E se você quiser entrar lá na Stake para fazer sua apostinha, só clicar no link aqui, entrar lá, fazer o seu primeiro depósito e se divertir aí nos playoffs da NBA. Ok, my dears? É isso aí, deixa o seu like, deixa o comentário e falamos em breve aqui no canal. Grande abraço. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.